Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um pequeno tutorial de como colorir pelos brancos. Os materiais que eu vou usar aqui é bem simples mesmo, você pode ter aí na sua casa. Eu vou começar com essa lapiseira sem ponta, gente, que ela é usada para mim marcar os pelos mais claros do animal, né? Que no caso estou desenhando um cachorrinho. Aqui, como vocês podem ver, ó, ela não tem a ponta do grafite, que essa lapiseira aqui é 09, mas você pode estar usando qualquer uma, desde que a ponta seja bem fixa e não fique entrando, porque tem algumas que entram, né? E, como eu disse, gente, não coloca o grafite na lapiseira, tá? Agora, para estar fazendo a sombra, eu vou usar o lápis preto, que é o lápis mais comum para você estar usando para fazer sombra. E, gente, tem que estar com a ponta até mais afiada desse que eu tô usando, porque é fundamental você colocar sombra no seu desenho para que tenha uma profundidade. Para dar uma escurecidinha nos pelos mais claros, eu vou usar esse lápis que eu mostrei agora, o prata. E para dar luz, eu gosto de usar lápis azuis, porque dependendo da referência, tem um pouquinho de luz azul. E como os pelos brancos não são totalmente brancos, eu uso esses tons mais terrosos para ajudar também na sombra. Porque até esses pelos aqui, dessa referência que eu tô usando, eles são um pouquinho mais amarelados. E, gente, muito importante, lápis branco para você poder misturar e suavizar melhor a sua pintura, tá bom? Até porque, gente, lápis branco dá essa sensação de que tá muito mais homogênea do que se você deixar sem. Bom, pessoal, primeiramente eu venho marcando os pelos brancos com a lapiseira sem ponta, que são aqueles pelos que recebem mais luz. Logo depois eu venho delimitando um pouco de sombreamento já com lápis marrom ou canela e o lápis prata, para já ir aproximando um pouquinho mais de tons mais escuros, só que ainda sem perder a claridade. Como vocês podem ver, eu marquei mais pelos com a nossa lapiseira sem ponta, e agora com o lápis preto eu marco os locais que realmente tem uma sombra mais escura e mais forte. Só que, gente, vamos prestar muita atenção na nossa referência, porque nem toda sombra é absolutamente preta, tá bom? Tem pontos que vão ser mais escuros e outros que a sombra vai ser um pouquinho mais clara. Nessas partes a gente costuma usar o lápis marrom ou até o canela, porque é melhor na sombra, às vezes, você começar com uma cor um pouco mais terrosa, para você não ir marcando muito a sombra, o que pode deixar o seu desenho, a sua arte, muito marcada e um pouco esquisita até, gente. E outro ponto muito importante é você ir marcando essas partes de sombra com lápis bem levinho, sabe? Não precisa marcar muito, não precisa forçar o lápis na folha, porque, ó, como vocês podem ver, vai marcar os pelinhos do mesmo jeito. Eles vão ficar muito aparentes, até porque a lapiseira serve para você cortar a folha, entre aspas. Porque no local que você corta a folha, o lápis não vai pegar. Um ponto muito importante na hora de você fazer os pelos com a lapiseira é sempre seguir o sentido do pelo da sua referência. Isso também serve para quando você vai colorir, tá? Porque, primeiramente, como eu expliquei lá no início, de quando eu comecei a construir os pelos, a gente vai primeiro demarcando essas partes, né, dos pelos mais brancos, para depois ir passando o lápis preto ou marrom ou a cor da sua referência, a cor que você encontrar na sua referência. Então, gente, é muito importante você definir uma área para você fazer, porque não adianta você fazer os pelos de qualquer jeito e o pelo sai para qualquer lado. Para o seu desenho ficar mais realista, mais próximo à sua referência, se for esse o sentido que você está fazendo, né, do seu desenho. Você tem que seguir
o sentido do pelo. Agora com o lápis azul eu venho dando um destaque maior no brilho. Eu sempre estou usando o lápis azul porque, de acordo com a minha referência, é o que eu sempre falo, gente, prestar muita atenção na referência. De acordo com a minha referência, às vezes o fundo tem um pouco de azul, uma iluminação mais azul, daí eu aplico para não ficar aquele brilho totalmente branco, porque tem pontos que vai ser branco, totalmente branco, e tem pontos que não vai ser, então vai precisar de uma cor mais diferente, não é só o azul, às vezes tem um pouco de verde, um pouco de rosa, e assim a gente vai construindo, a partir da referência, vai construindo essas camadas de brilho também. Continuando aqui com a lapiseira ainda sem ponta, eu vou construindo mais alguns pelos em áreas que são mais sombreadas, para delimitar alguma marca de expressão também, porque o animal também tem as suas marcas de expressão, às vezes não é muito fácil de ver, mas eu vou delimitando essas partes com a lapiseira sem ponta para fazer os pelos e o lápis preto, porque essa área tem pouca iluminação, no caso, né? Aí eu vou demarcando e vou construindo essa nova camada. Assim como para qualquer tipo de desenho, para qualquer tipo de textura que você vai fazer, seja pele, seja metal, seja tecido, cabelo, né? Que é essa parte que já se enquadra mais a cabelo, porque é quase parecido o jeito que você faz cabelo. A gente precisa estar construindo camadas, por isso que eu sempre estou usando o preto, o marrom, o lápis azul, como eu estou usando agora. Porque a construção de camadas no desenho realista ela é muito importante para você conseguir chegar à tonalidade da sua referência, chegar mais próximo à tonalidade que você quer. Então, a gente construir camadas é muito importante e nisso você tem que ter muita paciência e prestar muita atenção também, porque quanto mais cores você usar, o mais próximo que você chegar com essas cores, o melhor vai ser o resultado que você pode estar esperando no seu desenho. Quando eu estou fazendo esse tipo de desenho que contém muitos pelos brancos, se eu não for fazer o fundo, que é esse caso, em volta dos pelos das extremidades eu gosto de dar uma escurecida para dar mais destaques a eles. E outra coisa muito importante, pelo branco, como tudo que for branco de desenho, não é 100% branco, aquele branco muito forte, aquele branco tipo gelo. Sempre vai ter uma sombrinha, sempre vai ter um lugar mais escurecido. Então, gente, é muito bom, muito importante você adicionar algumas cores para dar esse efeito, de não ficar aquele branco muito forte, sabe? Muito intenso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, espero que tenha ajudado quem tem alguma dúvida sobre esse tema de colorir pelos brancos. Compartilhem o vídeo, se inscrevam. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus e tchau!